Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus comigo, tudo está em paz. Graças ao bom Deus. Bom, irmãos, hoje eu quero dar continuidade à mensagem que eu transmiti no vídeo anterior. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo agora chegou a assistir o vídeo anterior. Eu abordei o assunto por que Deus nos criou. Qual foi o objetivo do Senhor criar o ser humano? Se você não assistiu, eu aconselho você a voltar no primeiro vídeo para você entender melhor a mensagem que Deus está transmitindo no capítulo 1 de Gênesis. Amém? Então volta lá no vídeo anterior, assiste ele para depois você vir para esse vídeo, tá bom? Então eu vou dar continuidade e hoje eu quero falar sobre a bênção de Deus sobre o homem e a mulher. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Olha o que a palavra nos fala. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém. Deus, ele criou o homem e a mulher para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Deus, ele nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança, com o objetivo do homem e da mulher se casarem, se juntarem, se tornar uma só carne e se multiplicarem e governarem a terra. Mas eu quero voltar, eu quero falar como que Deus nos criou. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, a palavra ela está falando assim como eu falei no vídeo anterior. Então Deus disse: façamos o ser humano, a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, Deus é um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra ela se encontra no plural. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos na obra do homem. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra ela nos deixa mais claro como que Deus criou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Amém. Deus, ele moldou o homem, eles estavam em plena concordância, ele nos criou com todo amor e alegria, assim como eu falei no vídeo anterior. Ele moldou o homem do pó da terra, do barro da terra, ele fez um boneco assim, moldou o homem e ele soprou o seu fôlego, o seu espírito sobre nós. Ou seja, nós temos um espírito. Assim como Deus também é espírito, nós temos um espírito. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, ele nos criou para sermos santos, para adorar, para amar a Ele. Ele nos criou para que possamos contemplar a Ele, atribuir toda a glória somente a Ele. Então, Deus nos criou para sermos a sua família, filhos dele. Então, nós devemos glorificar, adorar o Senhor, atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Ele nos criou com os mesmos atributos e virtudes que Ele tem. Ou seja, ele tem o intelecto, ele é onisciente, né? Ele tem toda a ciência, nós não temos, mas nós temos intelecto, raciocínio, sabedoria. Ele nos deu também o dom do amor, nós amamos, nós temos a bondade, a generosidade, a criatividade. Nós temos a criatividade de criar as coisas, de planejar, de organizar. E ele também mandou a gente exercer governo,
assim como ele governa todo o universo, ele criou o homem e colocou ele ali no jardim para ele governar o jardim, para ele ser sacerdote e cuidar do jardim, cultivar ali o jardim, cultivar as plantas, os animais. Amém? E como que Deus criou a mulher? Primeiro ele criou o homem do pó da terra, ele moldou o homem e soprou o fôlego de vida. Agora, como ele criou a mulher? Olha que fantástico, irmão. Deus, antes da ciência vir, ele já havia feito uma cirurgia. Sim, Deus, ele fez uma cirurgia em Adão. Olha só o que a palavra fala em Gênesis, capítulo 2, versículo 27. Então o Senhor, Deus, fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Amém. Então Deus, ele fez Adão entrar no profundo sono. O que é esse profundo sono? Ele não apenas dormiu. Se ele dormisse, imagina você dormindo. Aí vem Deus ou o médico e tira uma costela de você. Na hora você ia acordar de dor. Esse dormiu aqui, ele entrou em um sono profundo. Deus fez ele entrar em estado de coma. Adão, ele entrou num estado de coma. E ali o Senhor, ele abriu Adão e tirou da sua costela. E da sua costela ele fez surgir a mulher. Aleluia, para completar o homem, porque o próprio Senhor falou com ele, não é bom que você esteja só. Amém? Deu para compreender mais ou menos como que Deus criou o homem e a mulher? Agora nós vamos voltar em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que é o tema da mensagem de hoje, a bênção de Deus. Então o Senhor Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus, ele colocou Adão e Eva ali naquele paraíso no Éden. Deus colocou Adão e Eva no jardim, na região do Éden, para desfrutar de toda aquela maravilha que o Senhor havia feito. Irmãos, às vezes eu fico vendo na televisão, é lógico que eu não tive a oportunidade de ir. Existem tantos lugares fantásticos e lindos no mundo que Deus criou, como Maldivas, Ilhas Maurício, até aqui mesmo no Brasil, Fernando de Noronha. Agora, irmãos, e tenta imaginar na sua mente o jardim no Éden, o paraíso que Deus criou, o céu na terra, um lugar maravilhoso, aonde havia a paz, a solene paz, aonde não havia maldade, aonde não havia pecado, não havia ganância, não existia nada de mal, não havia enfermidade, só havia amor e graça. A graça de Deus, ela transbordava aquele lugar. O Espírito Santo, ele tomava toda a atmosfera daquele jardim. Era um lugar fantástico e maravilhoso, com diversas árvores, com diversas plantas maravilhosas, cachoeiras. Os animais, eles obedeciam a Adão. Não existia cadeia alimentar. Não existia a cadeia alimentar igual existe hoje por causa do pecado. Ou seja, Adão, ele vivia no meio de leões, de tigres, de gorilas. Imagina, irmão, com aquela mulher maravilhosa que Deus criou para ele, da própria costela dele. Então, Deus deixou uma ordem para ele. A primeira ordem era qual? Junte-se com a mulher. Aliás, a primeira ordem que o Senhor deixou, antes mesmo dele criar a Eva, está em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou,
coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, de tudo que Deus criou, de todas as árvores frutíferas que existiam milhares e milhares, só com frutos maravilhosos e maduros, irmãos. Não existia fruto podre de vez naquela época. Eles estavam no paraíso. Então, os frutos, eles sempre estavam no seu melhor estado. Então, Adão, ele podia desfrutar de todas as árvores do jardim. O Senhor deixou uma ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente se ele comesse, ele morreria. Amém? Isso aqui eu vou abordar em um outro vídeo. O foco desse vídeo agora é a bênção de Deus, que é o versículo 28. Então, o Senhor colocou Adão e Eva ali naquele jardim e deixou uma ordem para ele. Ei, sejam férteis, multipliquem-se. Ou seja, agora que vocês se tornaram uma só carne, eles serão uma só carne, um homem e a mulher, no caso, eles se casaram, se juntaram, vocês vão entrar em intimidade. Ou seja, através do prazer sexual. Deus ele é tão maravilhoso que ele deixou o prazer sexual para o homem procriar, para o homem multiplicar. Deus é maravilhoso. Então, através desse prazer, vocês vão multiplicar a terra. Eu quero que vocês encham a terra de filhos, porque o objetivo de Deus era que Adão e Eva populassem a terra, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que era puro, para o Senhor descer e habitar no meio deles e governar. Mas o homem ele caiu em pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Isso aí eu vou entrar em outro assunto. Então, imagine, irmãos, Adão e Eva ali, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, o objetivo deles era só cultivar o jardim e viver naquele paraíso, sem enfermidade, sem preocupação, sem preocupar com conta para pagar, sem preocupar em acordar cedo para ir trabalhar. Eles tinham só que viver e desfrutar daquele lugar maravilhoso e adorar o Senhor. E exercer o plano de Deus, que era se juntar e multiplicar a terra, povoar a terra. Deus visitava esse casal todos os dias à tarde ali naquele jardim, ou seja, eles tinham comunhão, eles tinham um elo com Deus de conversar com Ele no sentido peniel, face a face. Eles desfrutavam disso, de conversar com Deus face a face. Olha que maravilha, irmãos. Era só viver e desfrutar dessa glória que o Senhor deixou para eles. Amém? Mas o homem e a mulher não tiveram sabedoria, ou seja, eles foram enganados, eles foram persuadidos pela serpente, que é o que eu vou abordar no próximo vídeo. A queda do homem, porque o homem caiu. Ao invés de viverem para adorar a Deus, para contemplar e viver ali naquele paraíso maravilhoso, com a presença do Senhor ali, com filhos, com filhas, e desfrutando daquele lugar lindo. O homem, ele foi fraco, ele cedeu à tentação. Então, eu vou abordar esse assunto no próximo vídeo. Mas Deus, ele criou o homem e a mulher para nos abençoar. Ele nos criou para nos abençoar, para sermos a sua família, para nos relacionarmos com Ele. E Ele quer relacionar comigo e com você, irmãos. Mesmo o homem caiu, ele errou, mas Deus ele enviou um segundo Adão. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. De tudo que ele tinha no céu, ele pegou o seu melhor, o seu maior tesouro, e enviou em prol do meu e do seu pecado. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos o elo com Deus de novo.
o véu foi rasgado, nós temos acesso a Deus. Então nós podemos contemplar e adorar a Ele, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. E é isso que Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir as suas palavras e Ele quer que você ouça as palavras dele através da Bíblia. Ele deixou a Bíblia, a palavra dele, que é uma forma dele comunicar com a gente. E o Espírito Santo, que habita em nós, que estamos em Cristo, ele vai nos trazendo a luz da palavra, ele vai nos revelando, nos trazendo a interpretação do texto, a interpretação da palavra, aquilo que Deus quer falar conosco. Ou seja, Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. Busque a Ele. Não perca tempo. Pare de perder tempo. Busque ao Senhor. Busque um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele tem bênçãos para a sua e para a minha vida. Amém? No próximo vídeo, eu quero falar sobre a queda do homem. Por que o homem pecou? Por que ele trocou essa maravilha, esse paraíso, esse elo, Peniel, que é face a face com Deus, pelo pecado. Amém? Irmãos, se você gostou do vídeo, se foi relevante para a sua vida, se edificou, eu te peço um favor, compartilhe com algum amigo, com algum familiar, porque é uma forma de evangelizar, da mensagem se espalhar. Curta o vídeo e se